Olá pessoal! Hoje trago para você uma linda história da máquina do tempo. Um cara que viaja a 8 milhões de anos no futuro. Veja o que acontece. Inscreva-se no canal e dê um like para novas e lindas histórias. Um assalto e Alexandre já havia entregado todo o seu dinheiro aos criminosos. Mas por causa de um anel de noivado sem valor, um deles acidentalmente puxou o gatilho, matando sua noiva. Percebendo a gravidade do erro, os ladrões fugiram em pânico, deixando Alexandre ali desesperado, observando impotente o corpo de sua noiva esfriar. Estranhamente, Alexandre não denunciou o crime nem buscou vingança. Em vez disso, ele se trancou em seu laboratório, mergulhando em equações matemáticas. Mesmo quando o mordomo chamava para as refeições, ele permanecia indiferente. Seus amigos, curiosos sobre seu comportamento, foram vê-lo. Alexandre, visivelmente ansioso, inventou uma desculpa aleatória para se livrar deles. Mas isso só alimentou ainda mais a curiosidade deles. Quando a atenção de seus amigos se voltou para o que ele estava escondendo atrás da cortina, Alexandre entrou em pânico. Vendo sua angústia, seus amigos concordaram relutantemente em retornar na semana seguinte. Por trás da cortina estava a invenção de Alexandre, uma máquina do tempo. Sua estrutura metálica irradiava uma estética steampunk, saída diretamente do início do século XX. A visão deixou Alexandre momentaneamente atordoado, o fazendo questionar se estava sonhando. Mas a ideia de viajar de volta no tempo para salvar sua noiva foi o suficiente para tirá-lo do transe. Sem hesitar, ele empurrou a alavanca de ativação. No entanto, as coisas eram muito mais complicadas do que ele imaginava. Quando a máquina atingiu a potência máxima, raios brilhantes de luz saíram das rodas dianteira e traseira. Alexandre hesitou por um momento antes de lentamente colocar a mão na alavanca de controle. Instantaneamente, o tempo começou a retroceder rapidamente. Num piscar de olhos, ele estava de volta à noite do encontro fatídico. Sabendo que seu eu passado ainda existia nesta linha do tempo, Alexandre decidiu evitar problemas desnecessários, escoltando sua noiva, Emma, até uma rua movimentada da cidade em segurança, longe dos ladrões. Acreditando ter mudado o destino, ele saiu brevemente para comprar flores, apenas para retornar e encontrar Emma morta, esmagada por uma carruagem descontrolada. Não importa o que Alexandre fizesse, Emma continuava morrendo de maneiras diferentes naquela noite. Perplexo e desesperado para encontrar uma maneira de mudar o passado, ele decidiu viajar para o futuro em busca de respostas. Quando a máquina do tempo foi ativada mais uma vez, o mundo ao redor dele mudou em uma velocidade inimaginável. O dia e a noite se alternavam tão rápido que se tornavam imperceptíveis, enquanto as plantas em seu laboratório cresciam e murchavam rapidamente, e as estações passavam num instante. Seu laboratório logo foi reaproveitado como um depósito. A indústria automobilística avançou em um ritmo de tirar o fôlego, com designs evoluindo rapidamente. O status social das mulheres melhorou muito, e as tendências da moda fizeram com que as saias ficassem mais curtas, o que apenas fortaleceu a determinação de Alexandre em trazer Emma de volta. No entanto, na pressa ele não percebeu uma fotografia escapando da máquina do tempo. No momento em que saiu da luz da máquina, começou a decair rapidamente. Alexandre não pôde fazer nada além de observar a imagem de Emma, antes guardada em segurança em um pingente, se transformar em pó e desaparecer no rio do tempo. Quando ele olhou para cima novamente, arranha-céus imponentes estavam se erguendo por toda a cidade. As máquinas não apenas voavam pelos céus, mas também avançaram o suficiente para explorar o espaço sideral. Uma grande base lunar foi até estabelecida, permitindo que as pessoas entrassem e saíssem livremente. Conforme palavras apareciam em uma tela futurística, Alexandre rapidamente puxou a alavanca para parar a máquina. O tempo se estabeleceu na primavera de 2030. O transporte pessoal deixou de ser apenas carro, e as pessoas agora preferiam bicicletas compartilhadas como alternativa mais ecológica e conveniente. Uma mulher loira de aparência ousada notou Alexandre e elogiou sua roupa vintage. Ela confundiu a máquina do tempo atrás dele com uma máquina de café a vapor, deixando Alexandre completamente pasmo. Ele ficou chocado ao perceber que depois de todos esses anos, a humanidade nem sequer reconhecia uma máquina do tempo, muito menos tinha conhecimento para alterar o passado. Preocupado, mas determinado, Alexandre decidiu visitar a biblioteca. Para sua surpresa, o vasto salão não continha um único livro. No futuro, as crianças não dependeriam mais de livros de papel para aprender. Tudo havia migrado para formatos digitais mais rápidos. A tecnologia de inteligência artificial também deu um grande salto à frente. A biblioteca não tinha equipe humana, apenas um administrador de inteligência artificial. Uma esfera metálica no salão principal armazenava todo o conhecimento da humanidade. Alexandre, intrigado e atordoado, inspecionou a interface de vidro à sua frente até que a inteligência artificial ficou impaciente
O administrador explicou que se tratava de um banco de dados de conhecimento de terceira geração movido a energia nuclear, contendo todo o conhecimento registrado da humanidade. Era exatamente o que Alexandre estava procurando. No entanto, depois de vasculhar diversas disciplinas científicas, ele não encontrou nenhum conhecimento teórico sobre viagem no tempo. De acordo com a inteligência artificial, alterar o passado era impossível, porque os humanos nunca poderiam realmente retornar ao passado. Com isso, o administrador se virou, não querendo responder a mais perguntas. Frustrado, Alexandre persistiu. Por fim, a inteligência artificial recuperou 4 artigos centenários sobre o conceito de tempo, um dos quais era a própria pesquisa de Alexandre sobre a máquina do tempo. Infelizmente, o estudo foi considerado muito irrealista, então as gerações posteriores nunca o perseguiram. Em vez disso, ele foi adaptado para um filme de ficção científica. O autor daquele filme? O mesmo amigo que havia visitado Alexandre antes. Além disso, não havia nenhuma outra informação valiosa. Sem encontrar respostas, Alexandre decidiu partir, mirando o futuro ainda mais distante. O administrador da inteligência artificial fingiu uma despedida educada, apenas para sorrir com desdém quando Alexandre sumiu de vista, não querendo nunca mais ver o louco. Eles mal sabiam que seus caminhos se cruzariam novamente em breve. E Alexandre não tinha ideia de que os governantes da Terra estavam prestes a mudar. De repente, a máquina do tempo sacudiu violentamente. Pensando que ela tinha falhado, Alexandre parou imediatamente. O ano agora era 2037. As ruas antes movimentadas se transformaram em ruínas. Alexandre, intrigado, saiu para investigar, mas foi rapidamente resgatado por uma equipe de resgate. Olhando para cima, ele viu a superfície da Lua coberta de rachaduras profundas. Acontece que a tentativa da humanidade de colonizar a Lua terminou em catástrofe. Uma explosão mal calculada tirou a Lua de sua órbita, levando a sua eventual desintegração. Isso causou estragos no ecossistema da Terra, resultando em um desastre irreversível. Recusando-se a ficar e perecer, Alexandre aproveitou o caos causado pelas erupções vulcânicas e correu de volta para a máquina do tempo. Apesar da reação rápida, ele ainda foi atingido pela onda de choque, batendo a cabeça contra um componente de metal. Ao perder a consciência, sua mão pressionou totalmente a alavanca de controle, enviando a máquina a um salto temporal de alta velocidade e incontrolável. O apocalipse de fogo lá fora logo deu lugar a paisagens áridas. Gotas de chuva caíam, formando poças que se fundiam em rios e cânions conforme a crosta terrestre se deslocava. Até a pedra sucumbiu à erosão do tempo. À medida que a Terra se curava ao longo das eras, novas plantas começaram a surgir. Então a temperatura despencou, mergulhando a Terra em uma era glacial. Nevascas rugiam como ondas gigantes, congelando o ar tão intensamente que a respiração de Alexandre cristalizava em sua barba. Felizmente, a era glacial não durou muito. O mundo congelado derreteu, dando origem a um novo ecossistema florescente. Atordoado e fraco, Alexandre acordou e encontrou a máquina do tempo ainda funcionando a toda velocidade. Reunindo forças, ele a desligou. O ano estava agora 800 mil anos no futuro. Quando ele despertou novamente, estava em uma casa de fazenda. Seus ferimentos haviam sido tratados e suas roupas estavam cuidadosamente lavadas. Quando ele estava prestes a se vestir, um garotinho apareceu de repente. Estranhamente, embora ambos tivessem características ocidentais, não conseguiam entender a língua um do outro. O menino, assustado, saiu correndo da sala. Alexandre correu atrás dele, mas ficou atordoado no momento em que saiu. Abaixo da casa da fazenda havia um cânion profundo, ladeado por habitações semelhantes a casulos, agarradas aos penhascos. Não era nada parecido com o que ele esperava de uma civilização futura. Quando ele se aproximou do menino, um grupo de moradores o cercou. Ele tentou explicar, mas a barreira da linguagem permaneceu. Felizmente, a mulher que o salvou era uma professora da aldeia chamada Mara, que havia estudado escritos antigos. Ela conseguia entendê-lo um pouco. Quando soube que Alexandre tinha vindo do passado em uma máquina do tempo, ela ficou chocada, mas não totalmente desacreditada. Afinal, as civilizações humanas do passado eram muito mais avançadas do que a atual. Para não alarmar os outros, Mara disse que Alexandre era apenas um idiota com um ferimento na cabeça. Os moradores caíram na gargalhada, involuntariamente lhe concedendo aceitação temporária. De repente, o som de uma buzina ecoou pelo ar. Imediatamente, o riso dos moradores desapareceu. Eles correram de volta para suas casas, usando cordas para puxar seus barcos para fora da água. Alexandre ficou completamente confuso. A princípio, ele pensou que eles tinham medo de roubo. Mas Mara explicou que as pessoas naquela época não tinham noção de roubo, nem sequer pensavam em se proteger dos outros. Foi uma prova de quão puro o coração humano já foi. Acima deles, os restos destroçados da lua estavam espalhados como um rio celestial. Mas a Terra ainda conseguiu se curar. Alexandre não pôde deixar de se maravilhar com a notável capacidade de recuperação do planeta.
Sob o brilho de inúmeras luzes, ele e Mara conversaram sobre o passado e o presente. Eles mal sabiam que por baixo dessa superfície pacífica, uma conspiração chocante estava sendo preparada há centenas de milhares de anos. Na manhã seguinte, Mara levou Alexandre para ver as antigas tábuas de pedra que havia coletado. Alexandre não conseguiu deixar de rir. Ele nunca imaginou que a arqueologia um dia desenterraria evidências de sua própria existência. Ao mesmo tempo, ele notou algo estranho: não havia idosos na aldeia. Quando perguntou sobre isso, Mara simplesmente respondeu: eles estão todos mortos. Sentindo que não era hora de insistir em respostas, Alexandre se virou e foi em direção à floresta para verificar a máquina do tempo. Ao encontrá-la ainda intacta, ficou muito feliz, mas ele havia se apegado a esse estilo de vida simples e ainda não estava pronto para partir. No momento em que disse isso, Mara insistiu que Alexandre deveria ir. Ela também implorou que ele levasse seu irmão mais novo, Kallen, com ele. Alexandre ficou completamente perplexo. Antes que pudesse perguntar o motivo, um rugido assustador se ouviu à distância. O rosto de Mara empalideceu. Sem hesitar, ela correu de volta para a vila. Alexandre correu atrás dela, apenas para encontrar a vila em completo caos. As pessoas gritavam e fugiam para as profundezas da floresta. Perseguindo-os estavam criaturas humanoides monstruosas. O medo tomou conta de Alexandre enquanto ele corria para seguir a multidão em fuga, apenas para tropeçar direto em uma emboscada. As criaturas dispararam projéteis semelhantes a agulhas contra as pessoas. Alguns não conseguiram se esquivar a tempo e foram atingidos. Mara, em sua busca desesperada por Kallen, também foi atingida. Alexandre correu para o lado dela. As pontas das agulhas estavam cobertas de um líquido preto e espesso, com um cheiro pungente, mas não parecia ser veneno. Enquanto ele tentava descobrir o propósito delas, várias criaturas enormes emergiram das sombras. Elas farejaram o ar e então avançaram direto em direção aos indivíduos marcados. Aqueles que não foram atingidos foram completamente ignorados. Os moradores capturados foram rapidamente arrastados para o subsolo. Mara estava entre eles. Para o horror de Alexandre, o restante dos aldeões mal reagiu. Até Kallen permaneceu indiferente, sem demonstrar intenção de ajudar sua irmã. Quando Alexandre exigiu uma explicação, o chefe da aldeia, que falava um inglês precário calmamente, explicou que esse sempre foi o jeito do mundo. Durante gerações, ninguém ousou resistir. Ninguém sequer via isso como algo incomum. Era assim que as coisas funcionavam agora. Não era de se espantar que a vila não tivesse idosos. Os mais lentos já haviam sido levados há muito tempo. Furioso com a complacência deles, mas incapaz de mudar aquela realidade, Alexandre se voltou para Kallen, pedindo que ele ajudasse a salvar Mara. Mas a resposta de Kallen foi a mesma do chefe. Ainda assim, não importava o que acontecesse, Mara era a única família que Kallen tinha. Com persuasão implacável, Alexandre finalmente o convenceu a fugir com ele naquela mesma noite. Sob o manto da escuridão, Kallen levou Alexandre para uma caverna subterrânea. Dizia a lenda que ali era onde os monstros viviam. Mas, quando Alexandre entrou, ficou chocado ao encontrar uma enorme esfera de metal de aparência familiar. Assim que as luzes piscaram, uma voz soou atrás dele. Era o administrador de inteligência artificial de antes. Ao ver outra pessoa do passado, Alexandre não pôde deixar de sentir uma sensação de familiaridade. Mas as estantes de livros na caverna contavam uma história diferente. Séculos de decadência as reduziram a mero pó. Alexandre não perdeu tempo. Exigiu saber o que havia acontecido com o mundo. O administrador, tendo passado incontáveis anos no subsolo, não tinha todas as respostas. Ele só sabia que a humanidade havia se dividido em duas espécies distintas, uma vivendo na superfície e outra abaixo dela. Quanto a como os moradores do subterrâneo sobreviveram, até mesmo a inteligência artificial não tinha certeza. Alexandre se recusou a acreditar. Como os humanos poderiam ter divergido em espécies completamente diferentes? O administrador zombou de sua descrença. Você pode acreditar no que quiser, disse, revirando seus olhos robóticos. Francamente, ele estava cansado de fingir que se importava. Por centenas de milhares de anos, ficou preso naquele lugar, incapaz de sair, incapaz de esquecer. Certa vez alguém escapou dos monstros e chegou até ali. Mas, em vez de fazer perguntas úteis, só desperdiçou tempo com questões banais. Ao ouvir isso, os olhos de Alexandre brilharam. Eles já mencionaram onde fica o covil dos monstros? Perguntou ansiosamente. O administrador hesitou. Ele não queria que Alexandre jogasse sua vida fora afinal. Fazia tanto tempo que ele não tinha alguém com quem conversar. Mas responder perguntas era seu propósito. E ele não tinha escolha. Com um suspiro, disse a Alexandre para seguir para o leste, através da floresta. Lá, ele encontraria o covil das criaturas. Seguindo as instruções do administrador, Alexandre caminhou pela região selvagem até encontrar uma enorme caverna em forma de caveira. Ele disse a Kallen para retornar à aldeia e acender uma fogueira como um farol, marcando o caminho de volta. Então, sozinho desceu os penhascos íngremes até a caverna.
Lá dentro, descobriu algo chocante. A tecnologia das criaturas superava em muito a dos humanos da superfície. Apesar de não possuírem uma linguagem escrita, entendiam de engenharia mecânica complexa. Enquanto os habitantes da superfície ainda usavam estruturas de madeira, essas criaturas dominavam a forja de ferro. Toda a sua sociedade era baseada em um sistema de produção avançado, assustadoramente semelhante a uma antiga linha de montagem humana. Mas Alexandre não teve tempo para refletir sobre isso. Atravessando as sombras, tropeçou em uma pilha de roupas humanas. Entre elas encontrou a pulseira de Mara. Perto das roupas, ganchos e facas manchados de sangue brilhavam sob a luz fraca. Uma percepção repugnante o atingiu. Em pânico, ele deu um passo para trás apenas para acionar um mecanismo oculto. O chão abaixo dele cedeu. Ele mergulhou em uma poça de sangue, flutuando ao seu redor, inúmeros ossos humanos. Desesperado, Alexandre nadou em direção à margem, tentando escapar, mas antes que conseguisse, criaturas patrulhando o avistaram e o jogaram em uma masmorra. Felizmente, Mara também estava lá. Alexandre se aproximou dela, tentando falar, mas seu olhar estava vazio, fixo em algo à frente. Seguindo sua linha de visão, viu um homem sentado à distância. Todo o seu corpo era de um branco pálido e doentio. Percebendo a confusão de Alexandre, o homem falou: "Eu nem sempre tive essa aparência. Acontece que, após a destruição da Lua, a Terra se tornou inabitável para a maior parte da vida. Alguns humanos conseguiram sobreviver na superfície. Outros, como ele, escaparam para o subsolo. Durante séculos, eles esperaram retornar à superfície, apenas para descobrir que não conseguiam mais se adaptar a ela. Para garantir sua sobrevivência, dividiram a sociedade subterrânea em classes rígidas. As pessoas de classe baixa eram treinadas para lidar com as criaturas que vagavam do lado de fora, caçando alimentos e trabalhando na indústria. Os líderes da classe alta se concentraram em desenvolver suas mentes, usando suas habilidades para controlar não apenas os monstros, mas também os humanos na superfície. Não era de se espantar que os aldeões nunca tivessem resistido. Não era de se espantar que eles achassem que tudo estava normal. Toda a sociedade deles havia se tornado uma cadeia alimentar independente. Alexandre achou a ideia de humanos comendo outros humanos horrível. O líder, porém, era indiferente. Ele zombou da perspectiva ingênua de Alexandre. As leis da natureza são absolutas. Mesmo se eu não fizesse nada, os humanos subterrâneos teriam eventualmente evoluído para o que são agora, alimentando-se daqueles acima. Sem alguém para regulá-los, a humanidade já teria sido consumida há muito tempo. Parecia uma grande justificativa, mas Alexandre não acreditou. No final das contas, o líder estava simplesmente explorando os moradores da superfície, usando-os para alimentar seus executores e manter seu domínio sobre o mundo. Foi então que Alexandre percebeu algo assustador. A mente do líder evoluiu a ponto dele conseguir ler pensamentos. Ele já sabia porque Alexandre tinha vindo ao futuro para encontrar uma maneira de mudar o passado, e ele por acaso sabia a resposta. Antes que Alexandre percebesse, o ambiente ao redor mudou. Uma mesa apareceu atrás dele. Ele estava de volta ao seu antigo laboratório, vestindo um traje novinho em folha. A máquina do tempo ainda não havia sido construída, ainda era apenas uma teoria. A uma curta distância, Emma estava sentada brincando com duas crianças. O menino gritou, de repente: "Papai!" Alexandre congelou. Emma estava viva. Se ela nunca tivesse morrido, não haveria razão para ele inventar a máquina do tempo. Sobrecarregado, ele rapidamente colocou suas plantas em uma gaveta e caminhou em direção à sua família, com o coração cheio de esperança. Mas enquanto ele avançava, a voz do líder soou mais uma vez. "Você construiu a máquina do tempo por causa da morte de Emma. Se ela nunca tivesse morrido, a máquina do tempo nunca existiria. Então, como você poderia ter usado isso para voltar e salvá-la? Você não pode escapar das consequências da tragédia, assim como eu não consegui." No final, eles eram os mesmos. Se o líder e seu povo nunca tivessem fugido para o subsolo, eles talvez não tivessem se transformado nas criaturas desumanas que eram agora. Mas o arrependimento não mudou nada. O que foi feito, foi feito. Alexandre ficou pensando por um longo momento. Então se virou e caminhou em direção à máquina do tempo. Não havia desespero em seus olhos. Apenas um renovado senso de determinação. Antes de sair, ele exigiu a devolução de seu relógio de bolso, roubado pelas criaturas. O líder hesitou. Durante anos ele guardou isso como uma relíquia do passado. Mas agora ele não via razão para mantê-lo. Pensar no passado só aprofundou seu sofrimento. Se o passado não pudesse ser mudado, então Alexandre mudaria o futuro. Se ele matasse o líder agora, poderia evitar que futuras gerações de humanos se tornassem meros rebanhos. Mas não importa o quanto ele lutasse. Ele não era páreo para esse ser antigo. Enquanto a batalha acontecia, os olhos de Alexandre pousaram em uma válvula de vapor próxima. Aproveitando a oportunidade, ele lançou uma rajada de vapor escaldante diretamente nos olhos do líder. Mas, enquanto empurrava o líder para longe,
acidentalmente agarrou a alavanca de controle da máquina do tempo. O fluxo de tempo da máquina diminuiu drasticamente. Em vez de matar o líder, Alexandre acabou sufocando. Desesperado, ele usou toda a sua força para empurrar a alavanca para frente. O tempo acelerou até sua maior velocidade possível. Fora do campo de proteção da máquina, o corpo do líder começou a se decompor, envelhecendo rapidamente diante dos olhos de Alexandre. Mesmo uma criatura com uma vida normalmente longa não conseguiria suportar a passagem de bilhões de anos. Quando tudo acabou, nada restou além de um par de mãos esqueléticas ainda segurando a garganta de Alexandre. Ofegante, ele finalmente olhou para cima, apenas para ver uma fenda dourada no céu. Alarmado, ele parou a máquina do tempo. O ano estava agora 700 milhões de anos no futuro. A Terra estava irreconhecível. O céu estava cheio de nuvens, bloqueando o sol. A superfície estava coberta de ninhos pertencentes às criaturas subterrâneas. A raça humana já havia sido exterminada há muito tempo. Apesar de sua existência prolongada, os moradores subterrâneos não fizeram nenhum avanço tecnológico. Isso não foi evolução. Esta era uma terra devastada. Uma visão do inferno. Alexandre olhou para seu relógio de bolso, sua mente acelerada. Uma ideia ousada começou a tomar forma. Ele não tentaria mais retornar ao passado. Ele salvaria o futuro. Soltando Mara de sua gaiola, ele aproveitou a breve distração para prender seu relógio de bolso às engrenagens da máquina do tempo. Então aumentou a potência ao máximo. Quando a máquina rugiu e ganhou vida, as engrenagens travaram no lugar. Uma explosão ofuscante de energia tomou conta da masmorra. Aproveitando o caos, Alexandre e Mara correram para salvar suas vidas. Sentindo a perturbação, as criaturas restantes os perseguiram. Mas já era tarde demais. A civilização subterrânea foi exterminada em um instante. Mara lamentou a perda da máquina do tempo, mas Alexandre não se importou. Afinal, era apenas uma máquina. Em vez de perseguir o passado, ele acreditava que era melhor se concentrar no presente e fazer algo significativo. Nos anos que se seguiram, o administrador de inteligência artificial finalmente ficou livre e assumiu a responsabilidade de transmitir conhecimento aos remanescentes da humanidade. Alexandre retornou às ruínas de seu antigo laboratório, onde compartilhou sua história com Mara e Kallen. Enquanto isso, em outro momento, sua antiga governanta estava sentada, triste, imaginando o que teria acontecido com seu mestre. Ela temia que Alexandre tivesse tido um destino terrível. Seu amigo, porém, suspeitava do contrário. Ele acreditava que Alexandre finalmente havia encontrado um lugar onde poderia ser feliz. Antes de partir, o amigo deu uma última olhada no laboratório de Alexandre. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.